Opa, como é que vocês estão? Meus cachorrões, tudo bom com vocês? Essa aqui é a continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando o botão. No episódio anterior, o Prota chegou para lutar contra os Zeus. E quando ele estava usando o deus exterior, o Prota usou seu filho Maple para consumir todo aquele ressentimento e fazer ele evoluir um pouco. Depois de iniciar sua predação e o Maple subir vários níveis, o Prota fala que ele cometeu um erro. Naquela hora não tinha ideia sobre você, mas agora eu sou um predador maior do que você, seu otário. Começa a ficar brilhando um monte de luz e pedra para tudo que é canto, e o poder divino de Maple aumenta para 15, e a taxa de crescimento dele tá em 12%. Ele devorou e derrotou o desespero que devora sonhos. Ganhou 300 mil pontos por causa disso. De um lado aqui fica o Hades pagando de fodão. E o Ragan vai descendo lá de cima também. E o Prota só observando como se não fosse nada. Isso marca o fim da sua batalha. Agora depende deles terminarem as coisas. Então esse era o quão alto o céu parecia, visto do chão. O Zeus fala que seu filho deve lhe odiar muito, mas não se arrepende de nada, nem uma coisinha em todos esses anos. Além disso, deveria até ser grato. Permitiu que ele vivesse com o poder de um imperador, o legado do sangue puro. O Hércules fica muito puto, dizendo que ele não tem qualificação alguma para ser um pai. Começa a bater no seu próprio pai e sentar porrada nos Zeus. Surra pra 20 pessoas, o Zeus toma sozinho. A melhor guilda da torre, da qual a reputação foi consolidada durante milênios, conheceu a sua ruína. Ironicamente, a limpeza foi tão rápida como seus inúmeros anos de história não importassem nada. Sendo mais interessado nessa batalha, Asgard acabou avançando, liderado pelas Valquírias e pelo Thor. Depois dessa batalha, mesmo assim Poseidon continua querendo o cristal divino do mar. Enquanto isso, Zeus, com seus poderes selados, foi aprisionado na masmorra mais profunda de Asgard. E o Prota perguntando se ele não se arrepende de não matar Zeus. O Hércules fala que um pouco, mas ele só queria acabar com as coisas aqui nesse momento. Afinal, Zeus tornou-se alguém que perdeu todos seus poderes, sonhos e futuro. Decidiu viver sem pensar em vingança ou coisas similares. Isso é exaustivo demais. O Prota fala que isso é a cara dele, bem a sua escolha. Uma tristeza profunda e insondável. Glória que uma vez brilhou. E talvez uma alusão de fuga e felicidade. O turbilhão de ter desmantelado um castelo de esplendor radiante, construído com incontáveis memórias queridas com as suas próprias mãos. Os residentes restantes do castelo consolidaram da sua própria forma. Olimpianos, eles iam renascer mais uma vez, uma determinação para abraçar um novo começo. O Prota já vai voltando lá com Hefesto. Não importava mesmo se falhasse ou caísse em ruína, divirta-se livremente de coração aberto. Esse é o único jeito de um item sair melhor. O Hefesto fala que esse cristal divino da escuridão, cristal divino do mar e agora também o cristal divino celestial, o item mais forte que combina esses três, junto da animação e reafirmação que reforçou sua decisão, se tornar um catalisador, levando eles para a próxima página. O mesmo se aplica a ele também. Bilhete de entrada para o solo sagrado de Valhalla. Quando o pessoal de Asgard veio, ele ganhou isso aí do Odin, era um convite. Ele disse que se ele sobrevivesse à batalha, ele gostaria de vê-lo. E ele vai trazer respeitosamente como um convidado. Asgard, é melhor deixar isso para outra hora. Conhecer o Odin é uma questão para o futuro. O Kong está na hora de salvar aquele pirralho cabeçudo nesse momento. Em outro local, em umas montanhas, o pessoal correndo, dizendo que aquele desgraçado nem é um rank, o que ele poderia fazer, mas ele estava usando uma habilidade estranha. Mesmo assim, ele seria um alvo bom para eles derrotarem, era o que eles estavam pensando, mas na parede deles já tinha um grande buraco, e o Prota mandando eles parar de correr. Não está aqui para lutar, pô, só queria fazer umas perguntas. Ouviu dizer
que um dos tesouros escondidos está aqui. Algum deles sabe algo sobre isso. Andar 44, no território das 3 crianças preciosas. Começa a pedir educadamente por algumas informações, dando tapa em todo mundo. E o pessoal falando para não matar ele, precisavam roubar os pontos que ele tinha primeiro. Começaram a tentar encurralá-lo nem no canto, mesmo assim não dava certo. Porque os 3 artefatos estariam aqui. Se soubesse disso, acha mesmo que eles já não teriam encontrado. E o Prota pensando, puta merda, tu não sabe. Mesmo assim o Cleitinho fala que já disse, eu não sei de nada, pô, eu sou só um figurante. Mas você é o Kim. É impressionante como alguém que nem sequer é um rank pode ser tão forte. O Prota não liga, só senta porrada. Conseguiu alugar uma casa independente por apenas 12 pontos. Pelo menos o preço para morar aqui é bem acessível. A terra é governada pelas 3 crianças preciosas que receberam o domínio do administrador. No entanto, depois de ser abandonada sob o pretexto de liberdade, ela caiu em um mundo ainda mais caótico do que o Andar 42. Como esperado, nada mudou. A ordem pública aqui é caótica, o que transforma essa terra em um paraíso para aqueles que desejam roubar pontos e itens. Um cenário perfeito para armar uma armadilha. O rumor de que o Kim está em busca dos 3 artefatos sagrados deve ter se espalhado bastante. Das 3 crianças preciosas, o que elas possuíam entre os 3 artefatos sagrados é apenas uma coisa, a joia curva de 8 Shaco, que pertenceu ao Amaterasu. E um dos tesouros restantes que elas procuraram também está nas suas mãos. Se descobrirem que o tesouro que deveria estar com Suzano está com ele, elas perderiam a cabeça. Nesse momento, começa a meter o tapa no Maple. Não importava, era inútil, mesmo que ele tentasse. O Maple tentava ficar ali mordendo e tentava ali comer. Havia algo conhecido como experimento de marshmallow de onde ele veio. Se ele conseguir resistir à tentação de comer um lanche delicioso, ele vai ser recompensado com um lanche melhor ainda no futuro. Então manda ele esperar um pouco. Quando isso acontecer, vai deixar ele saborear algo bem mais delicioso do que apenas esse item. Em outro local, o Prota já estava com mais uma luta. Nessa batalha, ele só usava o seu braço de gigante e com um socão derrotou aquele rank só com um golpe. Mandou todo mundo parar de brincadeira e continuar bebendo e se divertindo, mas os figurantes saíram fora foi correndo. Estavam um tanto bagunçado, vão achar um lugar melhor para conversar depois. Mas já chegou outra pessoa perguntando se precisavam fazer isso, e o Prota pensando que finalmente pegou ele. O peixe grande mordeu sua isca, a Amaterasu, rank 52. O dono da joia curva de 8 Shaco e a criança do meio entre as 3 crianças principais. O Amaterasu fala que ele sabe o motivo dele estar aqui, sem que precise dizer uma palavra. Pergunta onde está o espelho de Yata, um dos 3 artefatos sagrados. O Prota fala que não sabe, é por isso que está procurando por ele. Isso é tudo que você queria perguntar, mas o Amaterasu fala que não. Como ele soube que um dos artefatos está aqui? O Prota diz que recebeu essa informação como recompensa por ter passado no teste do andar 43. Como a informação veio diretamente de um administrador, está confiante em sua precisão. O Amaterasu fala que isso é inesperado. Não parece que ele vai responder às suas perguntas. O Prota fala que sobre os 3 artefatos sagrados, ele é provavelmente o que sabe mais de tudo. A Amaterasu, um alto rank e uma das 3 grandes preciosas crianças, além de ser o portador de um dos artefatos sagrados. Julga pelo fato dele não estar mostrando seu verdadeiro rosto, que ele está certo. Esse não é sua verdadeira imagem. O Amaterasu diz que ouviu dizer que ele venceu contra Ares, então deve ser verdade. Ou será que você está sendo apoiado pelo culto do demônio celestial? A atitude dele é excessivamente arrogante. A resistência ao sol falha. Ele estava com status de queimado. Ele está provocando uma batalha de inteligência desde o início. O seu predador Maple mostra os dentes. Mas o Prota fala que não, ele deve perder essa batalha. Enquanto ele tiver uma pista sobre os 3 grandes artefatos,
ele não vai lhe ferir. Pergunta por que está sendo vigiado. Está planejando me roubar depois que eu encontrar o artefato. O status de queimação vai aumentando pro 2. Mas o Amaterasu fala que não, elas pertenciam a estas crianças para começo de conversa. Me diga a pista que tu tem e eu poupo a tua vida. O Prota fala que vai cooperar com ele, mas ele quer que entregue, então eu sairia perdendo muito. Mas o Amaterasu fala que ele entendeu errado, está pedindo como dono. Mesmo que ele coloque suas mãos nela primeiro, ele vai ficar com elas no final. Mesmo que tenha que acabar com todo o culto do demônio celestial, então é melhor não tentar nada. O Prota fala, sério mesmo? Você acha que o culto do demônio celestial está me apoiando? O símbolo de Valhalla. Isso era algo que não era qualquer uma pessoa que podia ter. Isso significa que ele mesmo recebeu. As coisas agora ficaram problemáticas. Tudo ficará mais complicado se ele se envolver com Asgard. Do jeito que as coisas estão, vai ser difícil forçá-lo a qualquer coisa. Diz que mesmo assim, não vai dar o espelho pra ele. Me diga o que tu quer. O Prota fala que quer algo do mesmo valor das 3 relíquias sagradas. O Amaterasu fala que vai matar 1000 pessoas da escolha dele. Está oferecendo como uma espada até ele encontrar o espelho. Prota fala que tem alguém de alto rank como sua espada. Essa oferta é incrivelmente tentadora. É claro que ela não vai parar nada até conseguir o espelho. Pergunta se ele poderia poupá-los em vez de matá-los. O Amaterasu fala que vai poupar 10 pessoas, mas odeia fazer isso. Então esse é o acordo que eles fizeram. E o Suzano perguntando se ele acredita mesmo no que o Amaterasu disse. E o Prota fala que não, mas mesmo assim apertou a mão dela. Não tinha motivos para não fazer isso. Os dois estavam apenas usando máscara. O Suzano fala que ele é um desgraçado. Deve ter usado os 3 artefatos sagrados como isca para atraí-la. É por isso que ele esteve começando brigas sem nenhum sentido. O que ele quer? Está tramando algo grande, assim como quando ele destruiu o Olimpo. O Prota fala que ele está enganado em uma coisa: quem pesca sem isca está fadado ao fracasso. O Suzano fala, como assim tu tem uma isca? Não me diga que o espelho de Yata realmente está no andar 44. O Prota fala que sim, o espelho realmente está naquele andar. E o Suzano falando que estava lá então. E você está usando isso mesmo sem ter o espelho. O Prota fala que sim, essa é a isca perfeita para pegar o Amaterasu. E o Suzano dizendo que ele tem muita astúcia, tanto na forma em que ele voa, quanto nas palavras que ele diz, mas odeia as pessoas como ele. Perfeccionista, aqueles que não lutam a menos que saibam que vão ganhar a batalha. Lutar é algo que você deveria fazer entre a vida e a morte. É aí que a sua lâmina se torna mais forte. Mas o Prota fala que não tá convencido com isso. O Suzano diz que morrer desse jeito foi o seu maior arrependimento. A Amaterasu, devido aos planos daquele miserável, ele me levou a lutar contra o Yamata no Orochi. Ele disse que lutariam juntos, mas acabou fugindo para algum lugar. Aquilo era uma armadilha para roubar Kusanagi de mim, aquele desgramado. O Amaterasu fala que é por isso que ainda não pode submeter o Suzano após conseguir a Yasakani. Não pode aceitar isso. O escritório de rank deveria ter cometido um erro quando ele reunir todos os 3 tesouros sagrados. Comparado a ele, vai ficar mais forte, subir mais ranks e comandar mais pessoas. Está quase lá, está se aproximando do seu poder absoluto. O Prota fica perguntando por quanto tempo vai continuar sendo seguido. Mas, mesmo assim, são ordens das 3 crianças. Não tem intenção de entrar em ação, então ele não precisava ficar assustado. Apenas continua o que ele estava fazendo. Parece que o Amaterasu mandou essas pessoas atrás dele, saindo de cena e mandando 300 pessoas atrás dele. Tem bastante. Não precisavam prestar tanta atenção nele assim. O Kusanagi fala que o Amaterasu continua sem honra como sempre. Essa é a primeira vez que estão concordando juntos. E o Cleitinho perguntando o que ele estava fazendo. Será que ele pretendia lutar contra as 3 crianças preciosas? Mas mesmo assim, não era um lacaio, só está cooperando com elas, apenas isso. Mandou eles fazerem uma escolha, viver ou morrer. Mas parece que eles escolheram a segunda.
tirando a Kinie, é muito inconveniente não ter o item de sempre que ele usa. Esses itens definitivamente são bastante importantes. Ele faz a limpa e deixa todo mundo falecido. O Amaterasu pergunta o que ele tá fazendo. Ele disse que ia cooperar. O Prota fala que sim, mas não tem intenção nenhuma de se misturar com pessoas como eles. Mas o Amaterasu fala que ele fez isso mesmo sabendo que foi ele quem viu. Você quer me provocar uma briga? Prota fala que essas pessoas são marginais que roubam e matam as pessoas. Não se importa como ele comanda, mas não misture eles com o meu negócio e já desliga na cara dele. O Suzano fala que ele cortou a mensagem de um rank desse jeito. Ele é mais impetuoso do que parece. Foi bom ouvir a voz confusa do Amaterasu, é muito bom. Essa é a primeira vez que eu acabei gostando de você. O Amaterasu ainda está agindo como o rei ao mandar seus subordinados a fazer o trabalho sujo. O poder dele após reunir os 3 tesouros sagrados vai se comparar com o de Olimpo. Não pode deixar ele ficar acumulando forças assim. Vai precisar lidar com isso um pouco, mesmo que seja no futuro. Começa uma briga entre o Arthur e o Suzano, porque ele não é o seu rei. E o Prota só vendo isso e mandando o Mapple não comer os dois. O Suzano pergunta o que ele vai fazer agora, vai procurar pelo espelho do Yatta. Ele sabe exatamente onde deve estar. O Prota diz que tem uma noção, mas primeiro precisa encontrar uma caverna. O espelho está dentro desse local. E o Suzano curioso, querendo saber onde ele aprendeu isso. Mas o Prota tem seus métodos. Olha com seus olhos de cinzas, ativando também o seu campo sensorial. E depois de algumas caminhadas, só o espírito da espada é o suficiente para cortar as coisas. Ele não é chamado de espírito da espada por nada. E o Suzano perguntando que merda é essa. Ele está usando uma espada para cortar galhos no caminho. A espada existe para cortar seres vivos, cujo auge daquela espada era utilizado. E o Prota só cagando para ele, falando que as árvores também estão vivas, então também conta. Finalmente, lá na frente vai aparecendo uma caverna. E o Kusanagi falando que ele encontrou fácil demais. A entrada é fácil de encontrar, o problema começa lá dentro. A espada dele começa a tremer. Ela estava reagindo ao espelho de Yatta. Embora as formas dos 3 tesouros sagrados sejam diferentes, todos eles costumavam ser um só. Ele só consegue mostrar seu verdadeiro potencial quando estão combinados em apenas um item. O Amaterasu sabe muito bem disso, é por isso que ele está obcecado em encontrar todos. E o Prota perguntando se ele nunca mais conseguiu achar as coisas depois de se encontrar com o Amaterasu. O Suzano fala que não, se ele tivesse ele teria algum truque sujo para roubar de mim mais uma vez. Preferia morrer 2 vezes do que deixá-lo fazer isso comigo. O Prota fala que é por isso que ele se escondeu daquele jeito. O Suzano fala que quem precisa sair bem, o espelho de Yatta e a outra parte da espada, não pode deixar cair na mão do Amaterasu esses dois. O Prota fala que isso não vai acontecer, mas talvez ele roube um deles também. O Suzano fala que nunca esperou que viria o dia em que iria torcer por esse moleque. Prota fala que se vai torcer por ele, que tal fazer desse jeito? Quando a oportunidade de atacar o Amaterasu aparecer, me ajude. Só precisa de uma vez. Não vai mais pedir por sua ajuda depois disso. A realização de um morto-vivo só pode acontecer quando a alma é subjugada. Mesmo tendo o corpo e a alma do Suzano, ele não vai conseguir o uso melhor da habilidade dele sem forçar ele a agir. O Suzano precisa fazer isso por conta própria. O Suzano fala que sim, mas só uma vez. Se você entendeu, vai ser só essa, meu parceiro. Agora ele tem uma carta forte na sua manga. A mana estava se condensando e ele criou uma explosão de mana quebrando várias paredes. Então a única coisa que resta fazer é relaxar e passar pelo labirinto dentro da cadeia de montanhas. Isso sim é relaxar. Ele está procurando pelo espelho no seu primeiro dia de busca. E acabou.